Olá, gente. Retomando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, vocês devem estar lembrados que nós começamos a ver a encarnação do espírito, encarnação da alma. Qual é o objetivo de nós encarnarmos? Vimos no estudo anterior. Hoje a gente vai ver sobre a alma. E na questão 134, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é a alma? E ele responde: um espírito encarnado. E o que era a alma antes de se unir ao corpo, espírito? Então, semanticamente, Kardec nos apresenta o seguinte raciocínio, mas é questão só de palavras. Quando o espírito está encarnado, utilizando o corpo físico, habitualmente chama-se alma, até porque tem aquela ideia de que a alma é a essência que move as coisas, que idealiza. E quando a alma não está ligada ao corpo, espírito. Mas espírito e alma seria a mesma coisa. Não são elementos diferentes. Tanto que na questão 134b, Kardec pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? São a mesma coisa? Resposta: sim. As almas não são senão os espíritos. E a alma é um dos seres inteligentes que povoa o universo, é o ser moral, e que reveste temporariamente o envoltório de corpo físico para evoluir, para se purificar. É o que a gente vem estudando já há algum tempo no nosso Livro dos Espíritos. Na questão 135, Allan Kardec pergunta: há no homem outra coisa além da alma e do corpo físico? E eles responderam: há o laço que une a alma ao corpo. O que é este laço? De que ele é feito? Ele é semimaterial ou semifluídico. É um elemento intermediário que permite que o espírito propriamente dito possa atuar sobre a matéria densa. Allan Kardec chamou esse elemento intermediário de perispírito, corpo espiritual. Porque tudo no universo funciona, como nós observamos, por gradação. Então o espírito propriamente dito não poderia atuar sobre uma matéria muito grosseira. Ele precisaria de um elemento redutor, uma faixa intermediária, que é o perispírito. Assim como todos os outros elementos do universo, como a gente já viu, o perispírito é uma variação do fluido cósmico universal. Então é o perispírito que faz a nossa ligação com a matéria. Por isso que na conceituação espírita, o ser humano, o homem encarnado, ele é composto de 3 elementos. O espírito, que é o ser moral, transcendente e imortal. O perispírito, que é o elemento de ligação com a matéria bruta. E a matéria, corpo físico. Então nós temos espírito, perispírito e corpo físico. Isto constitui o ser humano, o homem, a mulher, o ser que está encarnado. A alma é independente do princípio vital, o corpo é apenas um envoltório. Repetimos-lo sem cessar. Então, o princípio vital é o fluido que gera vida orgânica. A alma independe disso. E Kardec faz uma pergunta interessante. Ele pergunta assim, na questão 136a: o corpo pode existir sem alma? Sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Quem intelectualiza o corpo físico é o espírito. Quando acontece o fenômeno da morte, o espírito, que somos nós, saímos do corpo, nos desligamos dele e pode até prosseguir algo do fluido vital no organismo, sem que o espírito ali esteja para intelectualizar a matéria. Pode ter convulsões, pode ter espasmos no corpo assim que o espírito deixa o corpo, porém, este corpo não terá vida inteligente, porque a vida inteligente só se processa com a presença do espírito. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado da vida orgânica. Então, para que eu reencarne, para que você reencarne, é preciso que tenha fluido vital no organismo, no feto. Se não houver o fluido vital, o espírito não vai poder mobilizar aquele corpo. Já o corpo físico pode ter apenas a vida vegetativa, ou seja, o automatismo, por um pequeno tempo, sem que o espírito ali esteja animando a matéria.
Na questão 136b, Kardec pergunta: o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Né? Seria tudo, menos homem. Quer dizer, tudo que a gente quiser definir aquilo ali, a gente pode. Agora, homem não é. Porque seria uma massa de carne sem a inteligência que ali molda. Para que tome a fisiologia, a configuração que um corpo humano tem, claro que precisa o espírito para moldá-lo. Quando não há um espírito, funciona só o automatismo para formar o feto. Mas, em geral, aquele corpo físico sem um espírito para habitar ali, forma-se uma massa com muitas deteriorações, porque falta o modelo organizador. Quem é o modelo organizador? O perispírito. E o perispírito é o revestimento energético do espírito. Então, é preciso que haja um espírito para moldar a configuração e a formação do corpo físico. Se formasse apenas um feto sem espírito, porque acontece isto, como prova para os pais, como deficiência da matéria, você vai ter um bolo de carne, mas você não terá vida. Só há vida inteligente se existir o espírito para intelectualizar a matéria. Na questão 137, o mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Ou seja, vamos dizer que eu mobilizei, formei esse corpo e posso também formar outro? Quer dizer, em dois corpos diferentes eu posso encarnar em dois corpos diferentes? Resposta dos espíritos: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Não pode. É diferente de uma questão que vocês já podem, alguém que já leu o livro dos médiuns, se, por exemplo, uma pessoa encarnada adormece, ele pode atuar mediunicamente através do organismo de um médium, mas não é uma encarnação. Ele continua preso ao seu corpo físico que ficou adormecido e saindo deste corpo temporariamente, mas ligado a ele pelo laço do perispírito, esta pessoa pode dar uma comunicação mediúnica, se chama comunicação mediúnica entre vivos. Da mesma maneira como um espírito desencarnado pode atuar mediunicamente e atua, um espírito encarnado também pode dar uma comunicação mediúnica, usando temporariamente o implemento físico de um médium. Mas isso aí não é encarnação. Então, nós não podemos habitar dois corpos ao mesmo tempo. Não podemos encarnar em dois organismos. É um só. Só é possível porque o espírito não se subdivide. E 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? E os espíritos respondem: isso é uma questão de palavras, com a qual a gente tem que se entender. Tem muita expressão que o próprio Kardec utiliza aqui, que os espíritos estão cansados de dizer assim, isso é um problema de linguagem humana, que cria às vezes muito mais confusão do que explicação. Então, tudo depende só do significado. Olha só, a questão 139. Alguns espíritos, e antes dele alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Os espíritos dizem, olha, não há contradição, tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Então veja que a gente às vezes tem uma mesma palavra para falar de vários aspectos. Agora, o que é que eles dizem também? Se o sentido é morrer e volta para o grande todo, isso seria panteísmo. E os espíritos dizem que o panteísmo é equivocado, é errado. Nós não voltamos com a morte para o grande todo, perdendo a individualidade e a consciência. Desde que Deus nos criou, somos para sempre. Individualidade consciente, jamais morreremos, não perderemos a nossa consciência nem a nossa individualidade. Continuamos espíritos individuais, depois da desencarnação. Ok? Então depois a gente volta para dar continuidade a esse estudo sobre a alma, ok? Como é muito grande, a gente vai fazer uma subdivisão, tá certo? Então, depois o próximo estudo é a continuação de alma, a partir da questão 140 do Livro dos Espíritos. Grande abraço e muita paz para todos.